Oi, tudo bem, gente? Vamos continuar os nossos estudos. Hoje com a nossa aulinha de História, né? Primeiro deverzinho do livro do segundo bimestre. Agora nós vamos, essa semana, estar iniciando o segundo bimestre, tá bom? Então, em História, né, nós falamos no primeiro bimestre sobre municípios. E vimos que o município é dividido em cidade, que é a área urbana, e o campo, que é a área rural. Agora nós vamos falar um pouquinho das cidades, né? A cidade, se você procurar lá no dicionário, vem dizendo que é um conjunto de construções, ruas, casas, prédios, comércios com numerosos habitantes, ou seja, a zona urbana de um município, né? Antigamente, lá na Grécia Antiga, a cidade, ela chamava polis, né? As cidades eram chamadas de polis e não de cidades, né? Uma curiosidade. Depois que começou a ser chamada de cidade. Mas as cidades, elas nem sempre foram iguais, né? As cidades, elas eram menores, tinham menos habitantes, menos construções. E com o tempo, isso foi se modificando. Por que as cidades mudaram? As cidades mudaram por conta da economia, do dinheiro. As pessoas que moravam no campo vieram morar na cidade em busca de um emprego, né? Que é o que a gente chama de êxodo rural, quando as pessoas saem do campo para morar na cidade em busca de um emprego. Só que foi vindo tanta gente foi construindo mais, construindo casas em lugares inadequados, uma casa grudada na outra, né? Que foi onde surgiram as favelas. E isso foi lotando a cidade. As cidades foram ficando maiores, com mais casas, mais habitantes, o que também trouxe um pouco mais de pobreza, né? Porque quanto mais gente tem na cidade, menos emprego, né? As condições de vida não são tão boas como eram antigamente. Apesar de ser vidas simples, né? Existiam mais empregos, as coisas eram mais fáceis do que hoje, que as cidades são muito numerosas. No nosso deverzinho do livro, vocês vão ver aí as fotos de algumas cidades e como as cidades mudaram, né? Nós temos aí as cidades mais ainda como era antigamente, como por exemplo, Paraty, Petrópolis, e temos as cidades mais agitadas, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então, lá na página do livro, os exercícios, eles começam na página 208. Nós vamos lá nas atividades número 1. Número 1. Escreva com suas palavras o que é cidade. A tia falou. Cidade é um conjunto de construções, prédios, casas, ruas, praças com numerosos habitantes, ou seja, muitas pessoas morando nela. Número 2. Como eram chamadas as cidades na Grécia Antiga? A tia também disse uma curiosidade, né? Polis. O número 3, circule as construções e monumentos que você encontra na sua cidade. Nós temos 5 desenhos aí, não dá para te mostrar que fica longe. Vocês vão ver qual desses tem na sua cidade. Delegacia de polícia, supermercado, escola, fábrica, igreja. Vai circular o que tem na sua cidade e copiar o nomezinho embaixo. Se na sua cidade tem delegacia de polícia, vai circular e escrever polícia. Tem supermercado? Vai circular e escrever supermercado. Na página 209, no número 4, está assim. Sabemos que o tempo e o homem foram responsáveis por muitas mudanças nas cidades. Indique qual foi a maior razão para as transformações das cidades. Lembra que a tia falou? Por que as cidades mudaram? Elas eram cidades mais simples e menos numerosas, né? E com a vida acho que um pouquinho mais fácil. As cidades mudaram por questões econômicas, né? Por causa da economia, por causa do dinheiro, que as pessoas vieram para a cidade em busca de emprego para melhorar a condição de vida. Troque símbolos pelas letras correspondentes e encontre a resposta. Aí no número 4, vocês têm vários símbolos e em cima de cada símbolo tem uma letra. Embaixo tem uma sequência de símbolos. O primeiro é o Sol. Vocês vão olhar lá nos quadradinhos, Sol. O desenho do Sol é a letra E. Aí vai lá na primeira linha e bota a letra E.
Triângulo. O desenho do triângulo é o C. Vai lá do lado do E e bota o C. Isso vai formar uma palavra. Vocês vão ver que palavra é essa e embaixo vai fazer uma frase comentando como essa palavra mudou a cidade. Número 5. Você já visitou uma cidade diferente da sua? Se sim, conte quais as diferenças que entre a sua cidade e a cidade que você visitou. Você já foi em outra cidade? O que você viu de diferente? Eu acho que todo mundo já foi, né? Porque aqui perto de São João de Meriti, várias cidades. Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo. Ou pode ser uma cidade mais longe, né? Uma cidade diferente, porque essas são bem parecidas com a nossa. Caso você não tenha ido, pesquise uma cidade que você gostaria de visitar e escreve o nomezinho dela aí. No número 6, pesquise uma construção histórica da sua cidade e colhe uma foto dela no espaço abaixo. Gente, preste atenção. Uma construção histórica da sua cidade. A gente não mora na cidade do Rio de Janeiro, então não é uma construção histórica do Rio de Janeiro. É uma construção histórica de São João de Meriti e não do Rio de Janeiro, tá bom? Porque esse erro acontece bastante. Número 7. Sabemos que a cidade é uma área urbana e com variedade de moradias, comércio e lazer. A partir dos aspectos que foram estudados na aula, observe as duas imagens e comente a diferença entre as duas cidades. E em seguida, analise qual é a cidade mais parecida com a sua. No número 7 tem duas figuras, uma cidade mais movimentada e uma cidade mais tranquila. Você vai escrever na primeira linha a diferença entre essas cidades, o que elas têm de diferente, e na linha de baixo vai escrever qual que mais se parece com a sua, se é a cidade mais agitada ou se é a cidade mais tranquila. O número 8 nós não vamos fazer, a tia vai deixar o recadinho para a mamãe lá no grupo do Zap. O número 8 não precisa fazer, tá bom? Então, ó, leiam o texto, ele é bem pequenininho, respondam as perguntas, se precisar, vai pausando o vídeo da tia Roberta, a videoaula, para ajudar a responder as perguntas, tá bom? Não precisa anotar as páginas no caderno, só fazer o exercício do livro, tá? Beijos!